Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live semanal do Centro Espírita Allan Kardec, onde eu convido você, vem comigo, vem conhecer o mundo espiritual através do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. Inicialmente, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, a Jesus, divino mestre, governador espiritual do planeta, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos ajudem nesta jornada para que possamos compreender melhor o local para onde nós vamos depois da morte, que é o mundo espiritual, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Hoje vamos conhecer um pouco mais o capítulo 16 do livro Nosso Lar, que tem como título Confidências. Após a visita materna, André Luiz sente-se profundamente fortalecido pelas palavras de sua mãe, que lhes mostra que a verdadeira felicidade espiritual não consiste no repouso, mas no trabalho contínuo em favor do bem. Ela explica que, desde seu retorno ao plano espiritual, dedica-se intensamente ao auxílio da própria família, buscando conquistar o direito de socorrer aqueles que ama através do serviço e da renovação moral. Durante a conversa, André Luiz recebe dolorosas revelações sobre a situação espiritual de seu pai, Laerte. Apesar de haver aparentado vida religiosa respeitável na Terra, mantinha ligações ocultas e compromissos morais que, após a desencarnação, o prenderam às regiões inferiores do umbral. Sua mãe esclarece que ninguém pode ser libertado sem a própria disposição íntima de mudar, pois o auxílio espiritual depende da adesão da vontade daquele que necessita ser socorrido. Ela revela ainda que duas de suas irmãs permanecem igualmente ligadas ao umbral e que sua irmã Luísa reencarnou voluntariamente para auxiliar a família, num gesto de elevada renúncia. André aprende que o amor verdadeiro não se limita aos laços familiares, mas se amplia para todos os filhos de Deus, inclusive aqueles considerados culpados ou infelizes. Ao despedir-se, sua mãe aconselhou-o a não se prender excessivamente às preocupações com a família terrestre, mas a preparar-se espiritualmente antes de desejar auxiliar os outros. Ensina-lhe que muitas questões devem ser confiadas primeiro à sabedoria divina e que somente um espírito fortalecido pode tornar-se um verdadeiro instrumento no bem. Esse é um capítulo extremamente importante, então. Vamos procurar extrair dele as lições fundamentais. Primeiro, aqui, nesse capítulo, nós aprendemos que o amor manifesta-se através do trabalho e do serviço. A mãe de André Luiz ensina que amar não significa apenas sentir saudades ou afeição. O amor verdadeiro produz movimento, dedicação e responsabilidade. No Espiritismo, o amor é a força ativa que impulsiona o espírito ao serviço da caridade, transformando os sentimentos em benefícios concretos para o próximo. É importante lembrar que Jesus, quando esteve no planeta, ele nos apresentou a lei de amor que rege todo o universo. E vamos à música que representa este ensinamento. Minha mãe fala com ternura e com carinho,
deseja amar de verdade, precisa servir com amor. Não existem mãos ociosas nas estrelas de Jesus. Cada gesto de bondade faz nascer divina luz. Carinho que consola, o redentor, uma enxugada, perfume do Senhor. Minha mãe confessa sublime, prosseguir, auxiliar, mesmo longe dos que amavam, não cessava de amparar. Prende que o amor celeste não se prende à emoção, ele age silencioso em valor do coração. Hoje sigo mais confiante, desejando compreender. Quem trabalha pelo próximo faz a alma florescer. Depois de aprendermos um pouco mais sobre o amor, nós vamos ao segundo ensinamento que o capítulo nos apresenta, que é: cada espírito permanece ligado às escolhas que realizou. O capítulo demonstra que a desencarnação não modifica instantaneamente o caráter do espírito. Os pensamentos, os desejos e hábitos cultivados durante a existência continuam produzindo afinidades espirituais. Assim, o progresso depende da renovação íntima realizada ainda na consciência. Se nós quisermos compreender um pouco mais a respeito de como se situam os espíritos na parte espiritual, é importante a gente ler a segunda parte do livro Céu e Inferno, que é a quarta obra editada por Allan Kardec, que nos traz depoimentos de espíritos das várias condições. E vamos compreender para onde nós vamos na parte espiritual. Então vamos ouvir a música que nos apresenta esse tema, lembrando que todos nós estamos presos às nossas escolhas. Pense nas escolhas que tem feito e pense também nas escolhas que vai fazer. Espero que seja de acordo com as leis divinas. Veredas desta vida, cada passo deixa um sinal. Toda escolha permanece no caminho espiritual. Não é Deus quem nos condena, nem castigo vindo além. Cada alma colhe os frutos do jardim que fez também. Light em sombras profundas, procurava nova luz, mas o peso das paixões retardava a paz que conduz. Os amigos nos chamavam com amor e oração, mas a porta da esperança abre sem coração. Quando o bem floresce dentro, brilha a luz do Criador. Toda lágrima sincera vira a bênção do Senhor. Brigamos vigilantes com coragem perdedor. Quem semeia o bem na estrada colhe a paz do eterno amor. Esse capítulo é interessante, é importante, não é? Já aprendemos a respeito do verdadeiro amor, aprendemos também a respeito de que as nossas escolhas influenciam no nosso futuro. E agora, o terceiro ensinamento que o capítulo nos apresenta é que a misericórdia divina alcança todos, mas exige cooperação da criatura. Embora seu pai Laerte receba visitas,
inspirações e auxílio dos benfeitores, ele que está lá no umbral, sua libertação vai depender da sua própria decisão de abandonar as ilusões que ainda alimenta. A misericórdia de Deus nunca abandona seus filhos, mas respeita profundamente o livre-arbítrio de cada espírito. É importante a gente refletir a respeito da misericórdia divina que Allan Kardec nos apresenta no capítulo 2 do livro A Gênese, a respeito da providência divina, que é a solicitude de Deus para com cada um de nós. Só que Deus cuida de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, um exemplo. Alguém está no deserto, perdido, com sede, faz uma oração, pede a Deus que ajude. O que vai acontecer? Não vai materializar um espírito e trazer um copo d'água para ele. Não. O que vai acontecer é que um espírito vai intuir para ele seguir em determinada direção, onde vai encontrar a água para beber. Então é assim que funciona a providência de Deus. É importante a gente compreender que à medida que o tempo foi passando, a nossa compreensão de Deus também foi mudando. Antigamente, Deus era vingativo e cruel, de acordo com Moisés. Tem muita gente que ainda pensa desta maneira. Depois, Jesus mudou a feição de Deus. Deus é um pai. Agora, Allan Kardec nos traz a compreensão de Deus como sendo a causa primária, inteligência suprema, que tudo vê, tudo ouve, está sempre pronto a nos auxiliar. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Senão, a coisa não anda, não vai se materializar aquilo que nós precisamos para a evolução. Não. Deus nos dá a inspiração e a transpiração fica por nossa conta. Vamos à música que representa isso. Minha mãe falou serena, não condenes meu irmão, toda alma é filha de Deus, mesmo em triste condição. Não existe. Sem conhecer o amor. Ela pelas almas que feriram seu viver, via nelas corações esperando renascer. Seu perdão era uma fonte de esperança e compaixão, transformava antigas dores em divina redenção. Quem aprende com Cristo ama sem distinção. Diminui o sofrimento, no motivo a aflição. Quer amar com essa mãe, com ternura e mansidão. Vida na mais pura caridade cristã. E finalmente chegamos ao quarto ensinamento que nos traz esse capítulo, que é: antes de ajudar os outros, é necessário fortalecer a si mesmo. Tem até um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, não é assim? Então, o que nós precisamos fazer? Ao impedir André Luiz de preocupar-se excessivamente com sua família terrestre, sua mãe ensina um importante princípio espiritual. Somente quem conquista equilíbrio interior consegue servir com segurança. O auxílio verdadeiro nasce da preparação moral, da disciplina e da confiança na providência divina. Falando de disciplina, foi aquilo que Emmanuel pediu a Chico. Emmanuel pediu a Chico 3 coisas para fazer, para ele poder psicografar: disciplina, disciplina, disciplina. E eu pergunto para você, antes de colocar a música, como está a sua disciplina? A minha é pequena. A sua, espero que seja maior do que a minha.
que o irmão fortalece antes do amor. Nem toda dor se resolve pela força da emoção. Há respostas que amadurecem na paciência e na oração. Confiamos no Senhor, que tudo sabe conduzir. Seu amor jamais se engana, sempre ensina a prosseguir. Quando a alma se ilumina, serve ao mundo sem vanglória. Cada atitude de bondade escreve uma nova história. Preparando o próprio espírito, mas podemos apagar. Quem acende a própria luz faz a noite clarear. Seguirei confiante, firme, trabalhando sem cessar. Pois servir com Jesus Cristo é viver, amar e esperar. Sintetizando esse capítulo, podemos dizer que a mãe de André Luiz mostra para ele que o verdadeiro amor espiritual não se limita aos laços familiares e nem se alimenta apenas de saudade, mas transforma-se em serviço permanente. André Luiz também aprende que ninguém pode ser libertado apenas pelo desejo dos outros. Quantas vezes nós pedimos por alguém, mas esse alguém tem que fazer também a sua parte. Então, socorro espiritual exige o esforço íntimo daquele que deseja renovar-se. E o capítulo também ensina que a misericórdia divina jamais abandona qualquer um. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita no domingo que vem. Vamos fazer agora uma oração agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a Jesus, o Divino Mestre, a espiritualidade amiga e também ao nosso protetor espiritual, que está sempre ao nosso lado, tentando nos intuir. Mas é importante a gente lembrar que cada um de nós tem que fazer a sua parte e então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixa cair na tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo com o capítulo 17 do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz.